noite, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para quem não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. Amém? Nós vamos estar louvando a nosso Deus agora com o hino 352 do Inário para o Culto Cristão. Cristo te estende sua forte mão. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado à igreja, pelo que nós temos conseguido durante esses meses, sem estarmos presentes fisicamente no templo, mas em casa celebrando ao Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a meditar sobre o tema Deus acredita em você. O texto é bem conhecido, João capítulo 8, verso 1 ao 11, mas eu quero meditar em alguns versículos desse, enquanto nós entendemos e compreendemos o que Deus quer falar com você e comigo. João capítulo 8, eu quero ler o verso 1 e 2 e depois o verso 10 e 11 com você. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. O verso 10. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E o verso 11.
Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, quero clamar ao Senhor que possa me usar como instrumento nessa noite para falar ao meu coração e ao coração de cada irmão, de cada ouvinte nessa noite. Colocando diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, à tua disposição, para que o Senhor possa fazer em nós a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu acredito em Deus. E por certo você também acredita em Deus, sem dúvida nenhuma, né? Mas você ficaria surpreso se eu dissesse que há pessoas que não acreditam em Deus? Não há mérito nenhum em dizermos que eu acredito em Deus. Porque, quer acreditemos ou não, Ele existe. Isso não faz a diferença para nós, faz a diferença no crer e no tamanho do crer, a fé nele. Porque Deus, Ele é. Ele existe e pronto. E aquela frase de para-choque de caminhão que muitos já viram na estrada: Deus sem você é Deus, você sem Deus não é nada. Talvez aqui nós precisaríamos até gastar um tempo filosofando a respeito, mas eu não quero isso, porque isso pode distrair o que Deus tem a tratar no seu coração. A preocupação dos homens quando levaram aquela mulher diante de Jesus Cristo não foi com a mulher, mas foi em como pegaremos Cristo no erro. Os avanços da humanidade caminham exatamente na mesma direção. Me parece que cada vez que se tenta descobrir algo ou se tenta entender algo, na verdade não é para o entendimento pessoal, mas é para dizer que Cristo está errado. Parece que o homem vive para tentar provar que Cristo não existiu, que Deus não existe. Tanto que as grandes dificuldades do ser humano não é acreditar em Deus, porque na hora daquele sufoco, na hora daquele problema, é o nome que ele clama, é o nome que ele grita, é o nome que a fé exige que ele peça ajuda e clamor. Por isso os avanços da humanidade caminham numa direção de provar que Cristo não é tudo isso, não é só Ele, não é totalmente certo. Parece que a humanidade quer provar que é Deus. Mas se perde no meio dessa tentativa. Hoje a humanidade caminha numa direção absurda nesses últimos dias. Várias universidades no mundo afora, vários milhares e milhares de cientistas mundo afora, tentando descobrir, tentando entender, tentando compreender o vírus, o Covid-19, para encontrar uma vacina que possa combater e exterminar esse mal. Mas ninguém, assim como uma crítica à sociedade em que vivemos, ninguém quer se preocupar com a origem ou o fato de onde vem ou de onde veio o problema. Nós estamos muito mais preocupados em matar a circunstância do problema do que exterminar necessariamente a origem do problema. É impossível não crer em Deus. Se você simplesmente parar e olhar para a natureza, parar e olhar para as coisas que têm acontecido, para as coisas que aconteceram, é impossível não crer em Deus. E por isso talvez a tentativa de muitos, exatamente na contramão e para se tornarem ouvidos,
e quem sabe a eles próprios se ouvirem, dizer que Deus não existe, dizer que não há Deus, dizer que não crer em Deus, mas os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Uma prova cabal da sua existência. Não sei o que dizer a respeito, porque há várias teorias que querem dizer o contrário, exatamente na contramão daquilo que é simples e simplesmente assim. A prova que Deus deixou está aí, à disposição, está em nós, em cada um de nós. Não é difícil acreditar em Deus. Não é difícil acreditar em Deus, o difícil é acreditar em nós. Quantas vezes trancado em um quarto, em 4 paredes, a maior dificuldade é acreditar em você, na sua pessoa, na sua capacidade, naquilo que você tem condições de fazer, naquilo que você tem possibilidade de realizar, e a dúvida corrói, e as pessoas dizem que você não pode, que você não consegue. Não é difícil acreditar em Deus, o difícil é acreditar no homem. Esse sim, é difícil acreditar nele, por muitas e várias razões. E isso tem feito com que o homem demonstre não acreditar em si mesmo e no seu semelhante. Consequentemente, ele vai precisar de uma figura maior do que ele para que ele possa usar como desculpa. Na síndrome de Adão e Eva, Senhor, a mulher que me destes, Senhor, a serpente. E só faltou a serpente dizer, né? Senhor, a culpa é toda sua, porque o Senhor iniciou tudo isso. Sabe, eu quero te dizer nessa noite, Deus acredita no homem. Tanto é que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e por sua vida. Deus acredita em você. Eu posso destacar pelo menos 2 razões importantes para que eu possa afirmar isso. Deus acredita no homem. Deus acredita no ser humano. Porque Deus criou o homem. E viu Deus tudo o que havia criado e disse, é muito bom. É extraordinário o que eu fiz. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Todo o tempo Deus é bom. E essa é a primeira razão, a prova cabal disso, porque Deus ama o homem de tal maneira. Talvez você queira até mais do que 2 razões, mas eu acredito que essas 2 são mais do que suficiente para que você possa entender e possa ver como Deus te observa e como Deus te vê. 3 grandes verdades que encontramos nesse texto de João, capítulo 8, verso de 1 a 11, e eu quero fazendo alguns destaques nele. Primeira coisa importante, Jesus respeitou a dor daquela mulher. Jesus respeitou a dor daquela mulher, Jesus respeita a sua dor. Ele não olha para você e diz, o que você está sentindo não é nada, você está fazendo de mole, você não sabe o que é sentir dor, não. Em nenhum momento você vai ver uma contra-razão de Jesus Cristo, a sua oração ou a sua lágrima. Ele vai sempre estar à disposição para te respeitar na sua dor, no seu limite, na sua condição. João capítulo 8, verso 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Cadê o homem que estava e que foi surpreendido com essa mulher? A acusação que muitas vezes você sofre de pai, mãe, de irmão, irmã, tio, tia,
filhos, filhas, vem talvez desacompanhado da outra parte, porque nós não somos totalmente justos. Ou eu posso até arriscar que nós não somos justos no teor e na essência da palavra justiça. O que esses homens fizeram foram trazer a Jesus uma pegadinha. E aproveitando-se da condição da mulher à época de Cristo diante da humanidade, trouxeram por certo aquela mulher empurrada, arrastada, e se foi surpreendida, talvez enrolada em panos, em lençóis, porque estava em situação de adultério, e fizeram aquela mulher se comportar diante de todas as pessoas humilhada, massacrada, diante de palavras, de conversas, de disse-me-disse, de palavras cortantes que matam também a alma e o espírito. Jesus não discriminou aquela mulher. Jesus não a tratou de forma indiferente, porque ele sabia e conhecia aquela mulher. No verso 7, visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher pega em adultério? Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Porque normalmente é assim. Normalmente a acusação vem com um punhado de pedras das mãos dos acusadores, para que aquilo possa distrair os olhares e ninguém olhar para o acusador. O maior medo de quem acusa é ser acusado? Acredito que não. Acho que o maior medo de quem acusa é não ter mais a capacidade de arrependimento em seu ser. Todos somos pecadores, e você lembra do que o pastor já falou contigo, e aqui o sentido é esse que o pastor sempre fala. Somos pecadores não no sentido de ficarmos ou sermos profissionais do pecado, mas porque cometemos pecados. E no verso 9, depois de ouvirem aquele desafio de Jesus Cristo, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Porque Deus conhece você. Porque Jesus Cristo, quando faz o desafio de que se alguém não tem pecado, ele conhece cada um de nós. Por isso, quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos ter a plena convicção de que nós estamos chegando diante e próximo a quem nos respeita, a quem não nos discrimina, mas a quem também não deixa de oportunizar uma nova chance à nossa vida, assim como deu àquela mulher. Dizendo e chamando ela o desafio. E isso aqui é para ela, isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Interessante que a palavra de Jesus Cristo poderia ser o contrário, né? Ele poderia condenar. Mas aqui ele não faz a condenação, porque aquele não é juiz, ele é salvador. Aquele não é aquele que condena, aqui ele é aquele que salva. Aqui ele não é aquele que joga na cara, é aquele que afaga, é aquele que pega nos braços. Ele aqui é o pastor da ovelha. Enquanto os mestres se comportavam da maneira mais sucinta e dolorosa como juízes, como escarnecedores, como aqueles que querem difamar e pisar sobre aqueles que são subjugados ou entendidos pelos mestres como menos capazes, pelos doutores da lei como menos capazes, como inferiores,
Aqui, aquele que é superior a todos, não tendo por usurpação ser como Deus, vira para aquela mulher e diz: eu não te condeno. Porque a pessoa de Jesus Cristo não é para condenação. Aqui ele não é juiz. Ele não é juiz. Ele é salvador. Deus conhece você. Deus sabe como você tem estado e como você tem se comportado. Lembra desse cântico? E eu quero ler para você, eu não quero cantar, mas eu quero que você lembre da letra desse cântico. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o jeito que eu era. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Por isso, meu desafio para você é que você possa chegar diante de Deus em oração, sabendo que Deus conhece você, sabe do que você precisa e sabe das suas necessidades. Clame a Ele, coloque diante dEle: Pai, em nome de Jesus Cristo, quero chegar diante do Senhor. Chegar diante do Senhor com o espírito quebrantado e sabendo que só no Senhor eu posso encontrar a salvação, a resolução, a solução para os meus problemas. Parar de olhar para as acusações que me fazem, parar de entender as acusações que me fazem como verdadeiras e absolutas na minha vida, como todos querem que assim seja. Assim como pegaram aquela mulher trazida, arrastada no meio da rua, colocada em pé, sendo humilhada, sendo execrada por várias pessoas. Pessoas que muitas vezes não tinham nem condições de falar contra ela por causa de sua própria vida. Estavam agora aproveitando para desabafar e cuspir todo um veneno de ódio, de rancor, de ira. Por isso, Deus me faça entender que quantas pessoas nos dias de hoje também são acusadores da tua igreja, destilando veneno de ódio, de raiva, de rancor, acusando a tua igreja, acusando os teus filhos, acusando pessoas, falando, difamando, não conhecem ao Senhor e falam contra o Senhor. Deveriam apenas experimentar de ti para depois poderem dizer, mas nem isso tem coragem de fazer, porque não tem coragem nem de olhar para si, quanto mais olhar para o Senhor. Por isso é mais fácil trazer pessoas às acusações e acusar as pessoas para que ninguém tenha olhar para eles. Me faça entender, ó Pai, nessa noite que oro e coloco diante do Senhor a minha vida, para que eu possa também clamar ao Senhor como Davi no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algo que eu não seja um publicano, um fariseu, um saduceu, um doutor da lei, um mestre da lei, mas que eu seja simplesmente servo do Senhor. Por isso, chego diante do Senhor sabendo que o Senhor me conhece. E sabendo que o Senhor conhece as palavras que saem da minha boca e do meu coração. Por isso descanso no Senhor na certeza de que
o teu Espírito Santo ora por mim. Porque ora conhecendo o meu interior, o meu coração, a minha mente, diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que eu possa me colocar diante do Senhor, entendendo que o Senhor não é o meu juiz. Agora não. Agora, nesse tempo, o Senhor é meu Salvador. Chegará o tempo em que seremos julgados. Aí o Senhor será juiz. Mas nesse tempo ainda, em que não chegou o tempo do juízo, eu descanso no Senhor e peço em nome de Jesus Cristo, meu ajudador, Espírito Santo, que possa orar por mim. Confessando os pecados que eu tenho guardado em mim, que ainda não confessei, livrando de mim os pensamentos maus e de acusações, fazendo nascer cada vez mais perdão em minha vida do que raiz de amargura, e crendo cada vez mais no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Agradecido sou, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja em Jardim América, em nome de Jesus, a cada irmão, a cada amigo, em nome de Jesus Cristo. Visita o teu povo através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos do homem mau e do homem perverso, em nome de Jesus. Livra-nos das ciladas de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida e que Deus possa completar, através do Espírito Santo, essa palavra ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.